Obrigada. Obrigada. Tá ligado? Tá, né? Obrigada, presidente. Eu queria primeiramente fazer um esclarecimento, Excelência, porque tem acontecido com alguma frequência. Os projetos são distribuídos para os relatores da CCJ e depois eles vão para a Procuradoria, antes de chegarem efetivamente aos gabinetes dos relatores para fins dos pareceres. E, por alguma razão, consta no SP-Leges que o processo ou que o projeto já está com o relator. E o colega fica magoado, achando que nós estamos segurando, né? Isso já aconteceu pelo menos 2 vezes e, na verdade, o projeto não está conosco. Então, eu gostaria de solicitar, seja a Procuradoria, seja a parte técnica que cuida, que apareça no SP-Leges exatamente onde está o projeto, né? Porque já são assim, mais de 2 colegas que ficam chateados achando que eu estou, de alguma maneira, obstruindo, e eu jamais faria isso. Eu gostaria de dizer que amanhã, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, vai acontecer uma audiência pública para tratar de Cracolândia. Pelo que eu compreendi, é um evento do grupo intersetorial que conecta a Assembleia Legislativa e a Câmara dos Vereadores. Tá? Esse grupo já existe há um bom tempo, na verdade, essa iniciativa. Quando eu estava na Assembleia como deputada estadual, eu era representante da Assembleia nesses trabalhos, tanto é que muitas vezes estive aqui na Câmara para essas discussões, e à época, o agora, né, deputado estadual Suplicy, era vereador e representava a Câmara. Então, eu vou a este debate amanhã na Assembleia e eu entendo que seria frutífero se outros vereadores, em especial aqueles que têm uma visão diferente da do vereador Suplicy, pudessem comparecer. Esse debate é importante, já era importante nessa época, porque, infelizmente, esse é um problema que assola São Paulo, que desafia São Paulo há muitos anos, mas é ainda mais importante hoje. Por quê? Porque, infelizmente, a esquerda está querendo criar uma narrativa, né? Uma narrativa de que não existem ações sociais, de que a esquerda gostaria que houvesse abrigos suficientes, vagas suficientes, mas a verdade é uma só. Todas as vezes em que algum governo, alguma autoridade tentou fazer um projeto de acolhimento, de retirada das pessoas das ruas, de oferecimento ou de oferta de alternativas, a esquerda ficou contra. Eu digo isso, não é de hoje. Em 2012... foi feito um convênio entre a Ordem dos Advogados do Brasil, aqui secção São Paulo, com a participação do Ministério Público, do Tribunal de Justiça, da Secretaria da Saúde. À época, era governador o hoje vice-presidente da República, né? Então, foi um trabalho muito bem fundamentado, em que 70 advogados graciosamente ficavam no CRATOD, que é o Centro de Referência de Álcool, Tabaco e Outras Drogas, atendendo familiares de pessoas que estavam literalmente perdidas na Cracolândia. Havia juízes, defensores públicos, advogados, promotores, e eles faziam todo o procedimento para a internação involuntária. Tá? Involuntária em que sentido? Porque eram pessoas já fora das suas condições mentais, mas os familiares pediam essa intervenção. Houve resistência, na época, por parte de defensores públicos ligados à esquerda, houve resistência de políticos e ativistas de esquerda, e esse projeto ficou inviabilizado. Então, nós precisamos falar com clareza. As iniciativas que houve, iniciativas sociais e de saúde, para dar alternativas, não foram iniciativas apoiadas pela esquerda. A esquerda é defensora de uma, vamos dizer assim, abordagem antimanicomial radical. Nós temos uma lei importante de 2001, que é a Lei Antimanicomial,
que é uma lei que prevê várias etapas de tratamento em termos de saúde mental e drogadição e também a questão do alcoolismo. É uma lei importante por quê? Porque ela quebrou com aquela dinâmica do asilamento, né? Dinâmica utilizada muitas vezes até com finalidades políticas em governos comunistas, né? Internar as pessoas como loucas porque elas são divergentes, pessoas esquecidas pela sociedade. Então, quebrar com a dinâmica do asilamento é algo positivo. Daí é que vem a luta antimanicomial. O problema é que houve uma radicalização e as pessoas que efetivamente precisam de tratamento na seara da saúde mental, sobretudo por internação, ainda que internações de curta duração, essas pessoas não conseguem. E elas não conseguem por uma ideologia esquerdista que tornou-se predominante. É assustador, porque muitas vezes nós temos lideranças à direita ou à centro-direita eleitas para o cargo majoritário, mas nos cargos de decisão, nas secretarias, nos ministérios, quem ocupa são as pessoas que decidem fechar os leitos de saúde mental. Qualquer um que atue na área sabe como nós atendemos pessoas buscando leitos de saúde mental. Eles não existem mais. Hoje algumas colegas subiram aqui para festejar essa luta antimanicomial, mas a gente precisa separar as coisas. Não querer asilamento é uma coisa, e eu concordo. Agora, fechar as portas para tratamentos necessários, abandonar famílias e indivíduos à própria sorte, aí não. É com esse caos que a esquerda vem flertando há anos. É com esse nada, esse vácuo que a esquerda vem flertando há anos. E a situação, poucos sabem, a situação vai ficar mais grave. Por quê? Porque o Conselho Nacional de Justiça, por meio de uma resolução, a resolução 487 de 2023, determinou o fechamento dos hospitais de custódia. Os hospitais de custódia, antigos manicômios judiciários, que são os estabelecimentos de saúde que recebem as pessoas que cometem atos previstos como crime, mas são inimputáveis, pessoas que recebem medida de segurança. As pessoas não estão sabendo disso. Houve questionamentos, mas esses questionamentos não vingaram, eles estão parados. O Conselho dos Tribunais de Justiça pediu mais prazo para os tribunais de justiça se adequarem. O que isso significa? Não estão questionando a flagrante inconstitucionalidade dessa resolução, nem o mérito ou o demérito dessa resolução. Estão apenas pedindo prazo. As pessoas que estão internadas hoje pela prática de atos previstos como crime, mesmo os mais graves, serão liberadas. E o que é pior, as pessoas que a partir de agora cometerem atos previstos como crime e pessoas que venham a ser declaradas inimputáveis, ou seja, incapazes de irem para a prisão, não serão mais internadas. Eles disseram, o conselho, os conselheiros do CNJ, que essas pessoas têm que ser mandadas para os hospitais gerais. Ou seja, esses hospitais que já não dão conta nem das doenças do corpo, que já não dão conta dos surtos de doenças da mente das pessoas que nunca praticaram atos violentos. Como é que esses hospitais vão lidar com isso? Então, nós precisamos traduzir as falas. Quando a esquerda sobe aqui e critica as intervenções e fala da luta antimanicomial, está defendendo o nada. Está defendendo o caos. É o cada um por si, Deus por todos. Nós precisamos começar a detalhar essa discussão.
Porque é uma discussão que fica muito na generalidade genérica. Sou a favor das drogas, sou contra as drogas. Sou a favor de liberar ou de não liberar. A favor de prender ou não prender. A favor... Não é... Temos que descer aos detalhes. Temos que descer aos detalhes. Eles estão criticando a política do prefeito, a política do governador. É da democracia. Eu quero saber, querem colocar o que no lugar? O que querem colocar no lugar? O nada? Essas pessoas vão para onde? Veio uma mãe com uma outra senhora, 2 crianças no colégio de líderes hoje, dizer que não tem vaga. Eu apresentei um projeto na Assembleia, que municipalizei, está aqui em trâmite na casa, para que as equipes de assistência social façam busca ativa das crianças nas ruas. Nós não podemos normalizar crianças andando nuas, descalças nas ruas, com tanto dinheiro que tem nessa cidade. Eu pergunto, qual foi o parlamentar do PT ou do PSOL que na Assembleia apoiou meu projeto? Qual será o parlamentar do PT ou do PSOL que apoiará o meu projeto aqui, para que nós façamos busca ativa para tirar essas crianças dessa situação? Na hora de invadir o colégio de líderes, aí sim, fazer grito de guerra, né? Falar que o prefeito tá agindo assim ou assado, aí fica bonito para poder fazer like nas redes. Eu quero saber quem é que vai unir força para nós exigirmos essa busca ativa, a saída das crianças das ruas. Porque as crianças são alugadas. Não são só os paninhos e as balinhas. Elas são alugadas para mendigar. Muitas vezes, aquela família que está lá, eu sei que tem muita gente em carência, não estou negando a necessidade econômica, não. Eu não sou uma pessoa ignorante. Mas, às vezes, tem casa e fica na rua com a criança pequena. A assistente social tem que abordar. A criança está sendo instrumentalizada. Então, a gente tem que entender o que é que essa esquerda quer. Né? Porque jogar pedra e criticar é fácil. O que a esquerda quer? Ah, na época do Haddad. Na época do Haddad, davam dinheiro na mão de dependente químico. Dinheiro na mão de dependente químico é para, desculpa, é para alimentar o tráfico. Né? Eu fico preocupada até com dependente químico que vai sacar benefício continuado ou Bolsa Família, porque o traficante já sabe a data, está do lado para tomar. Essas pessoas não têm condições de ter dinheiro na mão. Então o debate precisa sair da generalidade genérica. Não é que eu quero que faça, eu quero saber o seguinte, o que é que eles propõem? O que eles propõem? Eu proponho. A senhora que veio aqui xingou a atual secretária. Eu fui visitar a secretária, muitas vezes converso com a equipe dela, elas fazem as abordagens, os meus assessores acompanharam as abordagens, mas são abordagens ainda, entendo, respeitosamente, muito tímidas. Você não pode só perguntar, olha, você quer ficar na rua, você quer... Não! Onde estão essas famílias? Quem são os pais? Sabe? A gente tem que mudar a mentalidade. Então, ouso dizer, o que a prefeitura e o governo estão fazendo é pouco ainda. É pouco. Mas com essa pancadaria que a esquerda está fazendo, nós não temos nem condições de cobrar mais. Então nós precisamos descer aos detalhes. Aos detalhes. Tem vaga ou não tem vaga? Quantas vagas faltam? Por que não quer sair da rua? Tem abrigo para famílias? Porque outro dia conversei com uma família morando na rua. Eles não queriam ir para um abrigo misturado com um monte de homem. Era um casal com 2 crianças, uma menina. Então vamos olhar os detalhes. Vamos unir forças para dar soluções. A situação é muito grave. Agora, a verdade tem que ser dita. A esquerda sempre atrapalhou, deliberadamente atrapalhou, qualquer trabalho social e de saúde sério na região do centro de São Paulo. Algo que fosse diferente de distribuição de drogas, de salas de uso seguro,
de liberação, de dar dinheiro na mão de dependente, a esquerda sempre foi contra. Então vamos falar nos detalhes. Obrigada, senhor presidente.